Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Sabe aquela sensação que a gente tem e muitas vezes fala de que o tempo está doido? De repente faz frio em épocas tradicionalmente quentes ou chove em estações secas. O quanto isso está relacionado ao aquecimento global? Em 2022, logo no início da COP27, a Conferência do Clima realizada pela ONU, que reúne líderes e cientistas de quase 200 países, os especialistas foram incisivos ao alertar que nós não estamos conseguindo reduzir as emissões de gases de efeito estufa no ritmo necessário. Lembrando que, em 2015, os governos se comprometeram a agir para manter a temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius e se esforçar para que não ultrapasse 1,5. Mas em 2021, o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, revelou um aumento de 1,07 na temperatura do planeta. E o Brasil, qual a posição do país no ranking das nações mais poluidoras? Na realidade local, os estados podem fazer algo para contribuir com uma mudança de rumos no aquecimento do planeta? Em Minas, uma das iniciativas em discussão para isso é a adoção do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática, um parâmetro para seguir nessa área. Esse assunto foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia de Minas, que definiu como prioridade em 2022 o monitoramento das ações do Estado para enfrentar mudanças climáticas. Isso aconteceu dentro do Fiscaliza Mais, que foca a fiscalização em políticas públicas. Eu sou Graziele Mendes e conversei sobre esse assunto com Argemiro Teixeira Leite Filho. Ele é engenheiro florestal, mestre em meteorologia aplicada pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em análise e modelagem de sistemas ambientais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa entrevista foi gravada durante a COP27. Argemiro, a gente está gravando essa entrevista no momento em que representantes de cerca de 200 países estão reunidos no Egito para a COP27, né? E uma das primeiras constatações desse encontro foi a de que nós não estamos nem perto do ritmo necessário para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E em 2021, o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, alertou já um aumento de 1,07 na temperatura do planeta. O que significa na prática esse aumento de temperatura do planeta para a gente começar situando o ouvinte? Qual é a nossa situação atual e qual a relação disso com o que a gente sente no dia a dia, esses extremos climáticos, essa sensação que a gente tem o tempo todo que o tempo está doido? Sim, bom, a gente sabe que a atmosfera, essa camada rodeando o planeta, ela é extremamente instável. Então, nós temos um processo de circulação aí de massas, grandes massas de ar, de umidade, que a gente chama de células. São grandes escalas, centenas e centenas de quilômetros. Primeira coisa, quando a gente aumenta as emissões de gases de efeito estufa, que é a causa desse aumento de temperatura global que você citou, que esperávamos limitar a 1,5 grau, agora estamos torcendo para conseguir limitar a 2 graus. Quais gases são esses? Gás carbônico, metano, são gases que entram em reação com as partículas da atmosfera e aquecem a atmosfera. Então, quando a atmosfera se aquece, aquelas células lá que eu citei, de larga escala, né, que dominam os sistemas meteorológicos a nível global, nível regional, elas são alteradas, porque elas dependem também de um balanço adequado de temperatura que no sistema meteorológico é energia. Essas células ficam mais intensas. O que acontece? Maiores quantidades de chuva em pouco espaço de tempo. E aí a gente vê inundações, deslizamentos,
alagamentos, infelizmente, culminando com mortes, visto que o nosso processo de ocupação de uso do solo, principalmente as grandes cidades, não foi pensado para uma realidade dessa, que um planeta em aquecimento, fica cada vez mais difícil a gente prever o clima. E se fica mais difícil prever o clima porque ele está mais instável, os sistemas de alerta ficam mais difíceis. Então, a gente tem aí como consequências perdas materiais, principalmente perdas de vidas. Né? Muita gente fala, tá fazendo frio, que história é essa de aquecimento global? Mas a gente está falando de clima, que é diferente de tempo. O tempo é o que acontece agora, o clima é a sucessão de vários tempos. Então, não necessariamente porque está fazendo frio hoje, que na média tá frio. E a mesma coisa acontece com as chuvas. Aquela chuva que cai concentrada, que causa alagamentos, deslizamentos, inundações, ela falta em outro lugar ou ela falta em outro período do ano. A gente entra pela falta de chuva. Deficiência hídrica, alta nos preços dos alimentos, alta no preço da energia elétrica, porque a gente tem que ligar as termoelétricas, que são mais poluentes, né? Elas utilizam carvão, intensificam esse processo de aquecimento, que intensifica tudo isso que eu te falei. Todo mundo tem aí na memória uma chuva extrema ou um período de déficit hídrico que tenha passado recentemente. Agora a gente vai falar mais uma vez dessas tragédias que levam e provocam mortes, principalmente por conta da chuva. Já são mais de 150 mortes provocadas por essa chuva, desde o fim de ano até agora, cenas trágicas na Bahia, São Paulo, agora no Rio de Janeiro, e ambientalistas alertam que esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo, caso a temperatura média global continue subindo. Ademiro, e a gente tem a sensação de que as coisas estão piorando, é isso mesmo? As mudanças climáticas estão se tornando mais extremas e quanto disso é resultado da ação humana? Olha, eu vou inverter a ordem da pergunta porque eu acho que é importantíssimo frisar que não existem dúvidas entre cientistas sérios de que o aquecimento global é de origem antrópica ligada ao homem, causada pelas emissões de gases, aqueles gases de efeito estufa que eu citei, causadas principalmente após a Revolução Industrial, que foi quando a sociedade começou a se industrializar. Começamos a usar mais combustíveis fósseis que emitem esses gases de efeito estufa. Começamos a fazer o que a gente chama, na ciência de mudanças do uso do solo, de conversões dos nossos biomas para áreas agrícolas, para a expansão urbana. Isso tudo emitindo gases. Existe um estudo recente, inclusive, que aponta que mais de 99% dos estudos científicos publicados concordam que o aquecimento global é de origem antrópica. Infelizmente, é importante a gente frisar que nós temos alguns negacionistas que pregam que a gente está indo em direção contrária, a gente está indo no resfriamento, ou até assumem que existe esse aquecimento, mas não atribuem esse aquecimento ao homem, que é um processo natural. Essas pessoas não estão fundamentadas nas evidências científicas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, da ONU, que é o órgão que congrega os maiores cientistas nessa área, eles convergem analisando toda a literatura científica, exatamente isso que eu falei. Não existem dúvidas que isso é de origem antrópica. Agora, quanto à intensificação, é importante a gente lembrar que a gente já teve períodos na história onde nós já tivemos aquecimentos maiores do que estes, que nós estamos vendo agora. Mas com duas grandes diferenças. Esse aquecimento foi localizado, ele aconteceu mais ou menos ali na Europa, que foi o que a gente chamou de período quente medieval da Europa. E esse aquecimento não perdurou por tanto tempo da forma que nós estamos vendo as tendências atuais. Então, a primeira resposta elas estão se intensificando. Esse painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU que eu citei definiu cenários para a gente poder projetar o clima futuro. Esses cenários, eles variam de acordo com a quantidade daqueles gases que são emitidos, o forçamento radiativo que esses gases causam na atmosfera, aquecendo a atmosfera e causando todos aqueles problemas, que eu comecei a falar no início da conversa. A gente está vendo cada vez mais essa tendência seguir, infelizmente, ao cenário de maior emissões, que é o de maior aquecimento.
As ações implementadas, infelizmente, são insuficientes para conter que a gente não siga por esse cenário pior. A onda de calor alcança até os pontos mais distantes do globo, onde o frio é a regra praticamente o ano todo. Uma equipe da CNN Internacional viu de perto como as altas temperaturas afetam a Groenlândia. Lá, as geleiras têm derretido em um volume muito alto e os cientistas estão em alerta. Uma onda de calor atinge a Europa e a Ásia e aumenta as preocupações sobre as mudanças climáticas. Xangai, na China, está em alerta laranja por causa do clima quente. Ademiro, e como é que o Brasil tem se saído nessa área? Qual o lugar dele no ranking dos países poluentes? Quanto a gente emite? O Brasil, ele não é o maior emissor de gases do efeito estufa. Os primeiros são Estados Unidos e China, não é isso? Exato, Estados Unidos e China. O Brasil, atualmente, ele está ali em quinto, sexto. Dependendo do ranking, ele fica ali em quarto, quinto. Então, veja só, a gente não é o primeiro, embora a gente tenha uma pressão muito grande. Por quê? Porque grande parte das nossas emissões são devido ao desmatamento. Então, a gente recebe essa responsabilidade muito forte. Então, assim, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos alguns retrocessos quanto às políticas de adaptação no Brasil. Por exemplo, nós tivemos que, há um tempo atrás, religar termoelétricas, porque a gente estava com uma escassez hídrica, não era o suficiente para produzir energia. Essas térmicas, elas são mais poluentes, e aí vão intensificar o aquecimento, que vão intensificar esse processo de seca, a gente vai ligar mais térmica, que vai poluir mais. O Brasil parou, por exemplo, de subsidiar algumas políticas que poderiam, nos tornar mais adaptados e mitigar um pouco desse problema. Mas o Brasil, ele tem um potencial imenso de redução. Por muito tempo, o Brasil liderou as discussões a nível global em termos de mitigação das mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. As duas coisas estão inteiramente interligadas. Só que o Brasil foi perdendo esse protagonismo ao longo do tempo. Como que o Brasil está nesse cenário? Ele é um grande emissor, embora ele também tenha a maior floresta tropical do mundo, a maior savana do mundo, a maior superfície alagada do mundo. Então, assim, o Brasil, ele tem de fato, uma posição, seja em termos de emissões, porque muitas vêm do desmatamento, seja em termos de proteção do meio ambiente, para mitigar, porque a Amazônia, por exemplo, o Cerrado, Mata Atlântica, absorvem esses gases que eu falei, que são os gases que causam esse aquecimento. Pois é, muita dessa pressão, dessa preocupação é justamente com a Amazônia, né? E eu vi que na COP27, inclusive pela primeira vez, foi montado um espaço só para os estados amazônicos, né? O que demonstra essa preocupação da ONU com esse tema. O quanto nós precisamos, de fato, nos preocupar com a nossa floresta, da forma como ela está hoje. Inclusive, me parece que o Brasil ficou fora das discussões sobre desmatamento florestal, não é isso? Se já não bastasse, digamos assim, o tanto que a Amazônia ela captura esses gases e o tanto que, se desmatarmos, a gente vai emitir esses gases que vão causar todo aquele processo de aquecimento que eu disse anteriormente. Além disso, o processo que a gente chama esse processo todo de gás, etc., a gente chama de biogeoquímico. A gente tem os processos biogeofísicos, que são essa umidade, a floresta, ela transpira. Você concorda comigo que quando você desmata, você tem um solo nu, ali, ou uma cobertura de soja, milho, pastagem, que é as principais mudanças, de floresta para outras categorias de uso do solo, tanto aqui quanto na Amazônia. A gente tem uma menor quantidade de transpiração, de evapotranspiração de água. Então, a gente tem menos umidade na atmosfera, além de que essa superfície é mais quente do que se você tivesse floresta, aí muda todo o balanço de radiação que é preciso para a formação de chuva. Então, a Amazônia ela é fundamental para essa questão climática global, porque ela é o maior sumidouro tropical de carbono. O que é isso? Mais absorve CO2 da atmosfera, que é o principal gás causador do efeito estufa, que está ligado a esse aquecimento. Além disso, as chuvas no Brasil e na América do Sul dependem, parte delas, da umidade que vem da Amazônia. A Amazônia registrou mais de 31 mil focos de incêndio em agosto, o maior número para o período desde 2010. E justamente pelo Brasil abrigar grande parte da floresta,
O Brasil sempre teve esse protagonismo. Em COPs anteriores, em conferências, o Brasil teve seu protagonismo gigante, tanto que a gente teve no Rio, né, uma das maiores conferências que se tornou aí referência na área ambiental. Mas infelizmente a ECO 92, né? Isso, exato, a ECO 92. Infelizmente a gente perdeu essa luta aí, principalmente por o desmatamento ilegal, tá? Ligado à expansão indiscriminada da agropecuária. Pois é, para além da Amazônia, o desmatamento de modo geral no Brasil é o nosso principal problema nessa área. Eu vi que a sua tese de doutorado é justamente sobre isso, né? Essa relação entre desmatamento, mudanças climáticas e produção agrícola. Que relação é essa? Veja que se eu disse essa questão da Amazônia formar chuva, né, ajudar na formação de chuvas, além disso, também ajuda a resfriar. Pense só, fazendo toda a contextualização, nós temos essa questão global, que é o aquecimento causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera global. Isso causa um aquecimento. Vamos pegar como referência lá o aquecimento de 1,5 graus. Você concorda que se eu tiver uma área com floresta, eu acho que todo mundo já teve a experiência, né, de entrar dentro de uma área com floresta, etc., e ver que a sensação térmica é menor do que se você estiver, por exemplo, no meio do asfalto. Então, você consegue perceber que a floresta tem o poder de mitigar esse efeito das mudanças globais, do aquecimento global. Porque, olha, se a gente tem uma área que o aquecimento devido às mudanças climáticas é de 1,5 graus, e a gente tem uma região desmatada com mais 1 grau de aquecimento, são 2,5 graus. Se a gente tem uma região de floresta que vai ter só mais 0,5 grau, são 2 graus de aquecimento. Então é esse poder de mitigação, além dessa formação de chuvas, né? E, infelizmente, a nossa agropecuária, não chegamos a 11% da agropecuária que é irrigada. Então a gente depende quase que integralmente das chuvas que vêm da Amazônia, que são formadas também por esses processos climáticos de larga escala, que podem ser modificados pelo aquecimento global. A gente depende inteiramente dessas chuvas para produzir. Tanto que as maiores quebras de safra que nós temos no país são quebras de safra em anos de seca. É isso que vocês pesquisadores chamam de agrossuicídio? Eu vi que você é um dos autores de um artigo assinado por outros estudiosos também da UFMG sobre isso, né? Sim, exato. Por quê? Porque se nós temos uma situação onde o planeta está aquecendo, a gente sabe disso, e mesmo assim a gente continua desmatando para plantar mais e mais e mais e mais commodities, principalmente voltadas à exportação, tá? Porque grande parte dessas commodities são ligadas à alimentação do gado para suprir uma crescente demanda por proteína de origem animal, porque a população cada vez mais cresce. Então, pensando nessa ligação, se nós fazemos essa expansão da agropecuária desmatando, nós estamos fazendo o quê? Tirando aquela cobertura que está fazendo tudo aquilo que eu disse anteriormente, está condicionando a temperatura, né? Está deixando uma sensação térmica de uma temperatura menor. Você está tirando a umidade que vem da transpiração das plantas e da evaporação, que forma o processo de evapotranspiração, fazendo que as condições climáticas fiquem piores para você mesmo, pensando, né, você em termos produtor. Nós calculamos que hoje não vale a pena mais se expandir em alguns lugares do país, porque o custo que você tem de um efeito rebote ali, de diminuição de chuva e etc., é maior do que o que você ganharia expandindo, desmatando para produzir mais. Então é melhor você investir na lavoura hoje, na conservação ambiental, que você vai ter uma produtividade maior. Então, quando existe essa expansão que contribui com o processo de aquecimento das mudanças climáticas, a gente chega exatamente nesse ponto de ser praticamente um tiro no pé, né? Um suicídio. É importante ressaltar que a maioria do agro não desmata. O nosso laboratório de pesquisa publicou um trabalho que chama As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro, há um tempo atrás, que mostra que é uma parcela muito pequena que desmata. Então, a gente não pode generalizar, mas esses que desmatam, infelizmente, eles estão causando uma redução das chuvas que irrigam a sua própria atividade. Ademiro, tem dados específicos sobre Minas Gerais? Como é que está a situação do estado nesse cenário todo? O processo de aquecimento das temperaturas, os extremos de temperatura, eles são um fato. Em Minas Gerais,
tem experimentado aumento de temperatura. Desde 1980, a tendência estatística é significativa de aumento de temperatura no estado de Minas Gerais e principalmente na região metropolitana. Um pouco está ligado ao processo de adensamento urbano, mas um pouco também está ligado a essas causas externas, que é as causas do aquecimento global. E no Nordeste tem lugar que a gente espera diminuição de chuva, redução, na Amazônia a gente espera redução. Agora, no Sudeste, em alguns lugares, a gente espera aumento da intensidade dessa chuva. Tá? Isso não quer dizer que tem mais chuva. Não quer dizer que a chuva está mais bem dividida, que ela consiga abastecer o lençol freático sem causar desastres naturais. Quer dizer uma chuva concentrada, um volume de chuva em pouco espaço de tempo, que causam as enchentes e inundações, né? São consequências. Então, infelizmente, para Minas Gerais, agora já chegando a nível estadual, a gente tem uma projeção de aumento desses eventos extremos de chuva, ao mesmo tempo em que nós temos projeções de aumento dos períodos consecutivos de dias sem chuva. Isso quer dizer que a chuva, ela pode até manter o seu volume, né, anual, por exemplo, se uma região chove 1.800 milímetros, pode ser que continue chovendo 1.800, só que 500 milímetros vão estar concentrados dentro de um mês. E isso causa chuvas de 50, 70 milímetros, até 100 milímetros, que a gente viu aí nos últimos anos, as tragédias aqui em Minas, que ceifam vidas e destroem, né, a infraestrutura do estado. A chuva não tem dado trégua em Minas Gerais. 145 cidades estão em situação de emergência. Pelo menos 3 pessoas morreram no fim de semana e 17 mil precisaram sair de casa por causa das enchentes. Gemiro, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia aqui de Minas definiu como prioridade de monitoramento em 2022 as ações do Estado justamente para mudanças climáticas e discutiu 2 propostas, basicamente. A primeira é a Política Estadual de Serviços Ambientais, que remunera a prestação de serviços ambientais. E a segunda é a elaboração do Plano de Ação Climática do Estado, que prevê a adoção de um índice mineiro de vulnerabilidade climática, né? Seria um parâmetro para acompanhar o enfrentamento dessas mudanças. Como é que você vê esse tipo de iniciativa? Começando pela questão do PSA, né, que a gente chama de pagamento de serviços ambientais, é o caminho. Por quê? Que a gente falou, olha, se o cara não preserva, ele tem menor chuva, menor produtividade, etc. Mas para que esse cara preserve, a gente precisa dar condições financeiras que esse cara preserve. Então, vamos fazer um programa para incentivá-lo economicamente, financeiramente, a questão do pagamento de serviços ambientais. Então, eu acho que só isso já justifica, além de que é uma contribuição para a questão das mudanças climáticas já à escala global. Esse pagamento por serviços ambientais, o que são esses serviços? Né? Primeira coisa, aquele arrefecimento de temperatura que eu falei que as florestas, as savanas, né, causam, esse bombeamento de umidade na atmosfera, causado justamente pelas florestas. Então, isso aí são serviços ambientais que retornam em quê? Em chuva, conservação da biodiversidade. Então, quando o produtor ele se coloca à disposição para preservar aquele valioso serviço ambiental que o sistema ali, né, o microsistema da propriedade dele preserva e fornece, ele é remunerado por isso. Então, eu acredito que o Estado tem que avançar nessa agenda, principalmente incluindo a sociedade civil na discussão. E quando eu falo sociedade civil, eu chamo aí particularmente para esses produtores e para especialistas que consigam. É difícil quantificar um serviço ambiental para falar quanto ele vale, né, etc. Mas a ciência já está avançando, então é importante fazer esse link. A proposta que começa a tramitar no Legislativo prevê a criação do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. De forma pioneira, vigoram no Estado iniciativas que seguem esse princípio, como Bolsa Verde de 2008, destinado ao produtor rural que preserva vegetação nativa, e o Bolsa Reciclagem, aprovado pela Assembleia em 2011, para apoiar catadores de resíduos sólidos urbanos. Já o novo projeto permitiria uma ampliação desses mecanismos de compensação. E quanto ao plano de ação climática, é imprescindível que todos os estados, todas as cidades tenham um plano
de ação climática, porque a emergência climática é uma realidade. Eu costumo dizer que nós não estamos mais falando de mudanças climáticas, nós estamos falando de crise climática, porque as mudanças elas já estão acontecendo, a gente já está vendo os efeitos. Então, para a gente lidar com uma crise, a gente tem que ter um plano. Quando a gente fala, porque todo mundo pensa a crise econômica, qual que é o plano do Brasil para lidar se tiver uma recessão hoje? Todo mundo pensa aí, né? Mas qual que é o plano do Brasil para lidar hoje com uma chuva extrema? Vamos considerar que a gente tenha, aleatoriamente, a título de exemplo, uma previsão de chuva de 100 milímetros para algumas regiões do estado. Qual que é o plano de ação? Plano Estadual de Ação Climática reúne medidas para que Minas Gerais anule as emissões de gases de efeito estufa até 2050. O documento aponta o caminho que o estado precisa percorrer para atingir esse objetivo. Mas para a gente ter um plano de ação, a gente precisa mapear as áreas que são mais vulneráveis. Quais são as principais ameaças de tudo aquilo que eu falei? Seca, alagamento, inundação, onda de calor. Quais dessas ameaças ligadas aí ao excesso de chuva, falta de chuva, aquecimento, que acontecem com maior frequência em Minas, são mais ameaçadoras para o estado? São as secas? Ou o excesso de chuvas? Ou é o aquecimento? Então, quando a gente define essa ameaça, a gente consegue definir regiões que são mais vulneráveis. Porque, por exemplo, regiões que já têm problema no abastecimento hídrico hoje, se a gente tem um cenário de deficiência hídrica para o estado e a nível nacional, essas regiões vão ser mais afetadas ainda do que outra região que não tem essas condições. Isso está ligado aqui à renda, ainda está ligado à questão de gênero, ainda está ligado com a questão de alfabetização, porque as pessoas não têm condições de se adaptar para esses tipos de eventos severos. Então, o plano de ação ele vem para congregar todos esses fatores. Esse fator que eu disse socioeconômico, ligado à exposição, né, de uma determinada região, se ela está mais exposta, e ele vem também para congregar essa questão das ameaças, né? Olha, a gente tem tendência de aumento de chuva, ao mesmo tempo que nós temos essa região exposta. Vamos casar essas duas informações? Aí tem uma outra informação, que é o quanto essa região tem capacidade de se adaptar. É uma região onde é necessário elaborar alguma obra de infraestrutura, por exemplo, hidráulica, hidrodinâmica. Então isso tudo tem que constar, toda essa análise, para que tudo isso forme um plano. É imprescindível que o Estado avance o quanto antes nessa discussão e, principalmente, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas, que a ciência ela já avançou o suficiente para que nós consigamos, ao menos, ajudar na implementação dessas ações que podem reduzir o número de mortes e perdas econômicas. A COP27, Conferência do Clima de 2022, terminou com uma expectativa frustrada. Para limitar o aquecimento global, os países mantiveram, basicamente, as promessas do encontro anterior. Esforços para a temperatura do planeta não ultrapassaram 1,5 graus. Mas teve uma novidade: a criação de um fundo para finalmente tirar do papel a ideia de justiça climática acertada lá no Acordo de Paris em 2015, em que os países mais poluentes deveriam ajudar financeiramente os países mais pobres a enfrentar desastres naturais causados pelo aquecimento global. Esse fundo foi criado na COP27, mas ainda sem regras de funcionamento. Por exemplo, quais países vão transferir recursos e quais vão ter direito a receber essa verba? Isso ficou para depois. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Neste episódio foram usados trechos de reportagens veiculadas pela Rádio Assembleia e pelas TVs Brasil, Band, CNN e SBT. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.